Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para bater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes transpassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça, e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei, e eis que desaparecera. Procurei-o, e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos, e ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Vamos orar. Ó Deus bendito, obrigado pela tua palavra, porque ela alimenta o nosso coração e por si só ela fala e o teu Espírito fala conosco. Então, ó Deus, ajude-nos, ó Pai, nesse momento a interiorizar aquilo que a tua palavra nos diz, para que possamos viver, ó Deus, esta vida que é, ó Deus, enaltecida e é apresentada a nós, através do salmista, como o modelo de como devemos reagir diante das circunstâncias da vida. Esse modelo que foi seguido pelo próprio Senhor Jesus, seja também seguido por cada um de nós. E para isso, ó Deus, ajuda-nos nesta manhã a compreender bem o que o Senhor nos ensina nesse texto. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esse texto fala sobre um problema muito antigo que todos nós sabemos. Por que que os maus, os ímpios, os iníquos prosperam naquilo que eles tentam fazer? Por que que de repente, às vezes, a vida do justo, daquele que busca andar no caminho correto, daquele que teme a Deus, daquele que ama o Senhor, por que que a vida desse povo é sempre tão difícil? E ainda que a gente tenha alguns momentos de refrigério na vida, a grande maioria do tempo, a maior parte do tempo da nossa existência, e a história do povo de Deus é marcada por momentos de muita turbulência e de muita dificuldade. E sempre foi uma dúvida no coração do povo de Deus a presença do mal no mundo. E não só a presença do mal no mundo,
Mas o porquê que de repente Deus não acaba com isso? Por que nós temos que ficar vendo as impunidades, as iniquidades, as hostilidades daqueles que são contra Deus, parece que prevalecendo e se espalhando sobre a terra, enquanto a gente anuncia a verdade, parece que a verdade, ela não prospera no meio das pessoas. Eu sei, e você, assim como eu, lida com essa questão o tempo inteiro dentro da mente. Por mais crentes que nós sejamos, nós todos internamente vivemos esse dilema. O apóstolo Paulo, falando a respeito da vida pessoal dele, ele diz, olha, o bem que eu devo fazer, eu não consigo, mas o mal parece que está por todos os lados, está à minha disposição. É como se o mal fosse um grande banquete à sua volta. E aquilo que é bom, você não consegue. Parece que está além do seu alcance. Mas o que é mal está ali o tempo inteiro. Você já fez regime, não já? Já observou que quando a gente está de regime, parece que as pessoas, elas parece que têm um contentamento secreto de oferecer aquilo que você não pode. Já observou isso? Parece que os nossos olhos, quando a gente está de regime, eles só enxergam aquelas coisas boas que engordam. Não é assim? Esse dilema tem a ver com tudo na vida da gente, inclusive com essa questão do mal. E o Salmo 37 foi escrito por Davi no fim da vida de Davi. Aqui, Davi já é um homem idoso. E quando Davi escreve esse salmo, ele está escrevendo para mostrar como é que um servo de Deus, e ele vai olhar para a vida dele, porque muitas vezes ele foi testado nesse assunto, como é que um filho de Deus, nesse mundo, como é que ele lida com a presença da hostilidade, do mal, como é que ele lida com a iniquidade no mundo e com a iniquidade que parece que prospera na vida daqueles que são rebelados contra Deus. E nós precisamos refletir sobre isso porque hoje é um dia de eleição. Nós temos nossas expectativas a respeito do resultado. Mas nós não podemos perder de vista que nós estamos num mundo caído. E no mundo caído, tudo pode acontecer. E da mesma maneira que nós podemos terminar esse dia alegres, esse dia também pode ser um dia que termine com tristeza. E do mesmo jeito que nós podemos, de repente, terminar esse ano cheio de muitas esperanças, o próximo ano pode trazer muitas desesperanças para o nosso coração. Porque, de fato, a nossa esperança não pode ser depositada em homens, mas a gente fatalmente acaba fazendo isso de um jeito ou de outro. Então, eu gostaria de deixar essa palavra para você, como Davi deixou para os seus. Alguns comentaristas dizem que Davi, na realidade, estava preparando, que Davi estava fazendo uma reunião familiar e preparando os seus filhos para governarem em seu lugar. Provavelmente ele estava instruindo aqui para que eles soubessem o que fazer quando eles tomassem o trono, quando eles assumissem o governo. Talvez especialmente com Salomão, ele estivesse se dirigindo e falando com ele na expectativa de prepará-lo para governar e para lidar com o mal. Da mesma maneira como ele fez lá, eu gostaria nessa manhã que nós entendêssemos que Deus está fazendo conosco, nos preparando para lidar com seja lá o que for que vier pela frente. Nós estamos num país onde a iniquidade parece que ela prospera, enquanto que a verdade parece que está sendo sucumbida. E o que a gente faz nesse ambiente? Vamos lá. Pelo menos tem 4 sugestões aqui, elas vão se multiplicar em várias outras, mas eu quero tentar ser breve com vocês. A primeira sugestão, que é apresentada aqui do versículo 1 até o versículo 11, que nós lemos no início, cantamos através desse cântico. A primeira sugestão é a seguinte: não se irrite com a impiedade que prospera. O nosso Deus é um Deus confiável. Vamos ver? É uma frase longa, mas eu quero repetir com vocês. Não se irrite, vamos lá, vocês vão repetir. Não se irrite com a impunidade que prospera. O nosso Deus é confiável. Não me irrito e não devo me irritar. É isso que Davi está dizendo. Com os ímpios que prosperam, com suas impunidades que prosperam, porque o nosso Deus é um Deus confiável. A história não saiu do controle do nosso Deus. Não fique irritado, porque o seu Deus continua sendo o mesmo. Ele é ontem, hoje e será para sempre o mesmo. E esse Deus é um Deus justo, é um Deus santo, é um Deus amoroso, é um Deus bondoso, é um Deus reto, é um Deus que ama a justiça, e Ele é absolutamente
confiável. Se a impunidade, se a maldade prospera no mundo, não é porque Deus deixou de ser Deus, não é porque Deus está mal intencionado, não é porque Deus está de alguma maneira ausente, mas é porque isso cumpre um propósito santo de Deus na vida daqueles que vão ser condenados e na vida daqueles que vão ser salvos. Os propósitos são diferentes. Sobre eles é cumulá-los de dívida, e sobre aqueles que são salvos é de alguma maneira prová-los, acrisolá-los, testá-los, para que eles aprendam a mansidão, para que eles aprendam o domínio próprio, para que eles aprendam a confiar em Deus e não a confiar nos homens. Mas é isto que Davi está nos dizendo. Se você observar, veja as expressões que ele usa aí. No versículo 1 ele diz, que é o não te irrites aqui, não te indignes por causa dos malfeitores, nem sinta inveja daqueles que praticam iniquidade, que às vezes a gente sente. Eu sei que você é humano como eu. Às vezes você vê um camarada que faz tudo errado e parece que as coisas dão tudo certo na vida dele. A gente não fica com aquela invejinha secreta lá dentro. Puxa vida, eu queria ser como esse cara. Eu tento fazer tudo certo e parece que dá tudo errado. E ele faz tudo errado e parece que dá tudo certo. Davi fala assim, ó, nenhum desses caminhos é bom. Nem o caminho da raiva, da irritação contra eles, e nem o caminho da inveja, do desejo de estar no lugar deles. Ele vai mostrar por que você não deve nem se irritar, nem querer estar no lugar deles. Antes, o que ele diz que nós devemos fazer? Versículo 3, confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor e faz o que é certo. Mas não fica irritado. A impunidade está prosperando, mas nosso Deus é confiável. Se você tem um lugar onde você deve depositar as suas esperanças, aonde você deve buscar socorro, aonde você deve realmente depositar a sua confiança, esse lugar é em Deus. E nós somos tentados, irmãos, nós somos tentados o tempo inteiro a depositar nossa confiança em outros lugares. Então, pensando especialmente em política, nós temos as nossas preferências, isso fica claro. Talvez não fica claro aqui, mas no Facebook fica claro para todo mundo. Mas a questão é, nós não podemos confundir preferências com lugar onde nós depositamos a nossa confiança. E nós falamos aqui semana passada, o que nós podemos fazer pelas nossas preferências políticas é interceder a Deus pela vida delas. Para que no mínimo, elas ajam com temor a Deus. Que pelo menos, se elas não temerem mais ninguém, mas que pelo menos elas temam a Deus. Porque se elas temerem a Deus, isso já é um grande passo. Pensando em alguém que tem que liderar um país. Porque o temor do Senhor, a Bíblia diz que é o princípio da sabedoria. Agora, quando não há temor a Deus, aí realmente as coisas estão completamente perdidas. Mas o que este salmista nos diz, o que Davi está dizendo é, não fique indignado, não fique com raiva, não sinta inveja do iníquo que prospera, mas confia no Senhor. Deposita a sua confiança inteiramente em Deus. Saiba que o Senhor é quem está cuidando da sua vida. É Ele que te guarda, Ele te fez, Ele te guarda, Ele te conduz, Ele te sustenta, Ele te governa, Ele governa os atos de todos os homens. É o Senhor, não é ninguém mais. Então, confia no Senhor, mas um outro verbo que você encontra aí, falando a respeito de como deve ser a nossa atitude diante disso, é este versículo 4, que eu acredito que esse é um dos versículos mais bonitos de toda a Bíblia, quando ele diz, agrada-te do Senhor, e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Só para você entender, esse verbo é um verbo dificílimo de traduzir, e quando a Bíblia foi traduzida para a língua portuguesa, eles adotaram essa expressão, que não é a expressão que a gente usa comumente, agrada-te do Senhor. O que ele quer dizer com isso? Qual que é a expressão? O termo que é usado lá no hebraico é um termo específico usado para descrever como um rei mima os seus filhos. E aí faz todo sentido, porque quem está escrevendo isso aqui é um rei. E ele está escrevendo provavelmente para os seus filhos também. E ele está dizendo para os filhos assim, olha, se contente com aquilo que o papai, que é rei, te dá. Com os mimos que eu te dou. Então o que ele está dizendo é o seguinte, olha, ao invés de você ficar com os olhos naquilo que os ímpios estão fazendo, no mal que prospera nesse mundo, sentir raiva, sentir inveja deles, confia em mim e se contente, se sinta agradado com os mimos que eu te dou. E a gente podia parar um pouquinho para pensar nisso. Quais são os mimos que Deus tem nos dado?
desde aquelas questões mais simples da vida, coisas triviais do dia a dia que Deus nos dá todos os dias, nós temos lá no fim dessa linha de coisas que Deus nos faz, nós temos as bênçãos espirituais. Daqui a pouco eu quero ler isso para vocês, é o texto lá de Efésios, capítulo 1, mas vamos pensar nas coisas triviais da vida. Você nasceu dentro de uma casa, teve uma família, teve um pai, teve uma mãe, e talvez às vezes, por mais despreparados que às vezes os nossos pais são no início da carreira deles, mas eles cumpriram a carreira. Se eles não tivessem cumprido, vocês não estariam aqui corados, bonitos, cheirosos, penteados, todo mundo aqui arrumadinho. Seus pais cumpriram isso. Deus sustentou, te deu comida. Talvez um dia não tinha nada além de arroz, mas num outro dia tinha tudo. Mas o Senhor tem nos mimado. Eu gosto muito de Jeremias quando ele diz que o nosso Deus com amor eterno nos amou, em benignidade nos atraiu. Deus vem nos atraindo com atos de bondade o tempo inteiro. São amigos que Deus coloca na nossa vida, é a família, é a casa, é o trabalho, é uma profissão, são os talentos, os dons que Deus nos dá, é o sustento diário, são os momentos extremamente aprazíveis da nossa vida, são os momentos difíceis que fazem com que a gente se volte para Deus. Mas finalmente, especialmente, nós temos a pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo e a obra que Ele realizou em nosso favor. E esta obra que Ele realizou, o apóstolo Paulo falando sobre ela, ele vai descrever, eu gostaria que você abrisse lá em Efésios, no capítulo 1, ele vai descrever isso de uma forma muito bela, cantando uma música. Isso que Paulo coloca aí no capítulo 1 da carta aos Efésios, é uma música, um hino, uma doxologia a Deus por aquilo que Deus te deu. Esses são os mimos de Deus. Quando o salmista diz, agrada-te do Senhor, então fala, fica contente com o que Deus está fazendo com você. Em vez de olhar aquilo que está acontecendo na vida do ímpio, fica feliz com o que Deus está fazendo com você. Olha aí, a partir do versículo 3, eu vou ler, quero que você preste bastante atenção nesse texto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Esses são os mimos de Deus por você. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele pagou o preço da nossa redenção através do seu Filho Jesus. Ele nos resgatou, enviando para nós essa mensagem, revelando o Evangelho para o nosso coração. Ele enviou o seu Santo Espírito, colocou dentro de nós como um selo que garante que nós chegaremos lá na glória eterna. Esses são os mimos de Deus. E então, o que o salmista está dizendo antes do apóstolo Paulo, antes da vinda do Messias, mas confiado naquilo que ele acreditava que Deus iria fazer, é: agrada-te do Senhor, agrada-te do Senhor. Ou seja, fica feliz, fica contente com Deus. Porque se Deus, nós repetimos isso aqui muitas vezes, se Deus não for o suficiente para me contentar, nada nesse mundo é. E aí nós descobrimos um dos problemas. A nossa indignação, a nossa raiva e às vezes a nossa inveja da impunidade que prospera, na realidade ela tem como fonte uma insatisfação com o que a gente tem. Quando a gente fica insatisfeito com Deus, que a gente fica olhando para o lado de fora. E quando a gente está satisfeito com Deus, a gente não fica dando atenção demasiada ao mal que prospera. A gente dá atenção para Deus, para as verdades de Deus,
para a missão que Deus nos deu, para o trabalho que nós devemos exercer nessa terra, de sermos sal e luz. Então, não te irrites com a impunidade que prospera. Nosso Senhor é confiável. Se agrade, fique feliz com aquilo que Deus te dá. E é interessante quando ele completa isso: agrada-te do Senhor e ele fará aquilo que deseja o teu coração. Deus não está falando de coisas. Davi não está falando de coisas. Se você pensar que Davi é rei, o que um rei deseja? Ele tem tudo. Especialmente um rei como Davi. O que um rei deseja? Davi não está falando sobre isso. Ele está entregando um reino para o filho. Você acha que o filho está preocupado em ter um pouquinho mais de dinheiro, ter um pouquinho mais de ouro, ter um pouquinho mais de alguma coisa desse tipo? Ele já tem tudo. Ele nasceu ali e viveu ali, está desfrutando daquilo ali. Não é disso que Davi está falando. Quando Davi diz, agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração, está dizendo assim, quanto mais feliz, contente você estiver em Deus, mais o Senhor vai promover na sua vida que você tenha ainda mais dele. Porque quando eu me satisfaço com Deus, o que eu quero mais na vida? As coisas ou eu quero mais de Deus? Quero mais de Deus. Quando você vai no Novo Testamento, você encontra o apóstolo Paulo falando, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Por quê? O que nós mais precisamos? É de Deus na nossa vida. Você pode ter muitas coisas na vida, mas nenhuma delas será suficiente. Apenas Deus satisfaz o nosso coração. E quando a gente descobre uma coisa que satisfaz o coração, a gente não vai atrás das outras. A gente vai atrás daquela que realmente satisfaz. Então quando ele diz, e ele satisfará os desejos do teu coração, um coração que está se agradando com Deus, ele só deseja Deus. Então isso daqui não é para você querer chegar, olha, Senhor, estou contente com o Senhor, então agora me dá isso, me dá aquilo outro. Não, se eu estou contente com o Senhor, o que eu mais quero é um pouco mais do Senhor. O nosso Deus é confiável, compensa nos tranquilizarmos em Deus. E esta são as próximas duas palavras. Entrega o teu caminho ao Senhor, está no 5 e no 6, e o 7 a 11, descansa no Senhor. A ideia é a seguinte, a ideia é que você nunca pôde, e não pode, e nunca poderá governar o seu caminho. Quem governa o seu caminho é Deus. Então aqui, não é que eu tenho algo que está fora do governo de Deus e eu vou entregar no Senhor. A ideia do entrega o teu caminho ao Senhor, ela está relacionada com se aquieta no governo de Deus. É a ideia de que você está num carro tentando pular para o banco do motorista quando ele está ocupado. Essa é a ideia dessa expressão, entrega o teu caminho ao Senhor. A ideia é, fica quietinho e tranquilo no banco de passageiro. Porque quem governa esse caminho é o Senhor. Não te irrites com o mal que prospera. O nosso Deus é confiável. Confia nele de todo o seu coração. Se agrade com ele. Fique feliz com o que ele é e com o que ele tem feito na sua vida. Entrega teu caminho a ele. Não tenta governar o que você não pode. Mas confia na direção de Deus. E o último termo que ele usa aí é descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Essa é a ideia de você ficar quieto. Descansa. Uma vez eu estava muito irritado, cheguei para um rapaz para conversar com ele, eu não vou contar o assunto para vocês, mas ele falou uma expressão que o pessoal até brinca comigo de vez em quando, né? Ele bateu no meu peito e falou assim, aquieta teu coração, varão. Aquieta teu coração, varão. Aí eu falei, tá bom, tá certo, eu tenho que aquietar mesmo. Essa é a ideia, descansa no Senhor fica quieto. O que ele estava querendo dizer para mim não é para eu parar de... O que ele está dizendo para mim é, fica quieto. Não fala. Não fala que o que você está querendo vir discutir para mim, eu já resolvi. Está resolvido. E era exatamente essa a ideia. Depois, alguns anos depois, a gente conversou. E ele falou, não, quando você veio todo irritado, eu sabia já o que você ia pedir, e eu já tinha concordado antes de você falar, então eu respondi, aquieta teu coração, o que você queria, antes de você falar, eu já fiz, já está tudo certo. E é isso que Deus faz com a gente. Quando você lê, por exemplo, o Senhor falando no final do Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim, viu, fica quietinho, que eu já sei o que você precisa, eu já tomei as providências para dar o que você precisa, eu já fiz tudo que precisava ser feito, você não precisa falar mais nada. Eu sou Deus. Eu sei o que você precisa. Eu sei o que tem que fazer.
Eu tenho poder para fazer. Então não é você que tem que vir aqui me convencer de alguma coisa. E é isso que Davi está dizendo. Você não tem que convencer Deus de nada. Você não tem que convencer Deus a acabar com o mal do mundo. Deus tem esse mundo sob o governo dele. Ele sabe até onde o mal vai. Ele sabe o dia de cessar o mal. Ele sabe como lidar com o mal. Deus sabe disso. Se aquieta. Não te irrites com a impunidade, com a iniquidade que prospera. Nosso Deus é confiável. Ele não vai deixar nem que a extrema esquerda transforme isso aqui numa comuna. E nem vai deixar que uma extrema direita transforme isso aqui num nazismo. Quem governa isso aqui é Deus. E se isso acontecer, não tenha dúvida que só vai acontecer porque Deus está dirigindo assim. E Ele tem os seus propósitos. Mas o que cabe a nós é o quê? Confia no Senhor. Agrada-te do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Descansa no Senhor. Então, essa é a primeira parte, é com isso que eu gostaria de gastar mais tempo. Se você tem se incomodado como eu, muitas vezes tenho me incomodado também, com esse mal no mundo, com tudo que vai acontecendo, lembre-se, o Senhor é confiável. Nós não precisamos ter medo. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele está no controle. O que nós temos que fazer é confiar, nos alegrar e nos deleitarmos naquilo que Ele nos tem dado. Hoje é uma manhã de Santa Ceia. Nós temos que nos deleitar na graça e na misericórdia do Senhor. Confiar nele e descansar. Ficar quieto. Nós não temos que reclamar diante de Deus. Se você ler um pouco mais adiante, você vai encontrar um outro homem, Asaf, indignado com a prosperidade dos maus. Mas de repente, Asaf entra na casa do Senhor, contempla a casa do Senhor, lembra das promessas de Deus e o texto diz que então Asaf se calou. Se calou por quê? Porque ele sabe que Deus há de resolver todas essas coisas. Mas que o que cabe a nós realmente é nos satisfazermos em Deus. Agora, quando você olha a partir do versículo 12 em diante, até o versículo 20, você vai encontrar aí Deus demonstrando que Ele sabe perfeitamente o que está acontecendo nesse mundo, e ainda que a gente fique impressionado achando que as coisas perderam o controle, nós não precisamos pensar que Deus de alguma maneira não está vendo ou perdeu o controle das coisas. Muito pelo contrário, Ele vai confirmar algo que já foi dito nessa primeira parte, com a seguinte proposição para nós: o Senhor não é espectador da iniquidade que prospera, hostil ao povo de Deus. Ele está do lado do seu povo. Deus tem lado. Deus não é o tal do isentão, que não tem lado. Deus tem lado sim. Deus não é aquele Deus como na filosofia foi descrito como um deísta, um Deus distante. Criou o mundo, deu a corda, soltou e fica lá de longe assistindo o que está acontecendo. Deus não é assim. Então, o salmista chega para os seus filhos, chega para o seu povo, escreve para nós dizendo o seguinte: não temam, porque Deus não é espectador da história. Deus conduz a história e Deus tem lado. O lado dele é o lado do seu povo. O lado de Deus é o lado do seu povo. Deus conduz o seu povo, Deus guarda o seu povo, Deus ama o seu povo, Deus deu lei para o seu povo, Deus deu direção para o seu povo, e o seu povo segue a direção de Deus, e Deus abençoa o seu povo. Ah, mas nós somos minoria. Você pode imaginar muitas histórias na Bíblia onde o povo de Deus era minoria. Lembra de Gideão com seus 300 homens? Você pode lembrar de Davi contra Golias? Você pode lembrar do povo entrando em Jericó? E aquele desafio daqueles muros gigantescos de Jericó. Você pode lembrar depois da crucificação do Senhor Jesus, 11 homens. 11 homens com a missão de incendiar o mundo. O povo de Deus nunca precisou ser maioria. Porque o povo de Deus é de Deus. E não importa se sobre um único homem com Deus, ele é muito mais do que maioria. Porque o nosso Deus é todo poderoso. Ele diz que podem cair 10 mil à direita, 100 mil à esquerda, tanto faz. Ele diz: quem pode intentar acusação contra o povo de Deus? É o Senhor que justifica o seu povo.
Sempre houve um remanescente fiel e sempre haverá. E o remanescente fiel do povo de Deus sempre pôde e sempre poderá contar com o braço forte do Senhor, com o braço estendido do Senhor, porque Deus tem lado, Deus não é isento, Deus está do lado do seu povo. Podem se levantar reis, governantes, presidentes contra o povo de Deus, pode se levantar, mas eles não prosperam, porque Deus não está do lado do iníquo, Deus não está do lado do mal, Deus não está do lado da iniquidade que prospera. Muito pelo contrário, Deus sentencia essa iniquidade que prospera. Deus sentencia os malfeitores, Deus sentencia os perversos e diz que a vida deles vai acabar. Quando nós lemos esse salmo, especialmente do versículo 12 ao versículo 20, isso fica extremamente claro. Eu não vou ler todos esses versículos, mas eu quero citar apenas alguns. Versículo 12 e 13. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. E Deus faz o quê? Rir-se-á deles o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Percebe? Um cristão precisa temer a iniquidade desse mundo? Não. Claro que não, porque Deus está do nosso lado. O cristão precisa ter dúvida de que lado Deus está? Claro que não, Deus está do seu lado. Quer ver? Eu quero citar outro. 14 e 15. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para bater o pobre necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. E o que acontece? A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração e os seus arcos serão espedaçados. Aos ricos, os ímpios têm muito, e os pobres, e são exatamente as pessoas humildes, aqueles que temem a Deus, não tem muita coisa. Mais vale o pouco do justo que a abundância dos ímpios. Pastor, as pesquisas dizem que eles roubaram 3 bilhões. E segundo a expectativa aí, o quanto se gasta para eleger um presidente da República, diz que daria para que eles elegessem presidente até 2030. Mas o que faz alguém ganhar uma eleição não é dinheiro, mas é a vontade do Todo-Poderoso Deus. Porque o coração dos homens está nas mãos do Senhor e Deus inclina do jeito que quer. O camarada fala grosso para tudo enquanto é canto, mas na hora que chega lá na urna, os dedinhos vão fazer o que Deus quiser. E isso diz respeito a tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida. Porque é a vontade de Deus que se estabelece, não a vontade dos homens. E os homens podem tramar e podem fazer muitas coisas. Se eles fizerem porque Deus queria que fizesse. E se Deus não quiser que eles façam, eles podem ter bilhões, que eles não vão fazer. Porque quem governa é Deus. Agora, eu sou o soldado de Deus nesse mundo. Tenho minhas obrigações e minhas responsabilidades. Entre elas está exatamente a de não ficar irritado nem bravo com o mal, mas de confiar e descansar no governo de Deus. De amar a verdade e anunciar a verdade. Vejam só, o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para quando? Para sempre. E os ímpios? O que acontece com os ímpios? Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço da pastagem, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Quando você olha a terceira parte desse texto, que está aí a partir do versículo 21, até o versículo de número 31, você vai perceber o seguinte: a iniquidade traz empobrecimento, embora pareça aos nossos olhos o contrário. A iniquidade traz empobrecimento, mas o Senhor abençoa o seu povo. Aí a gente vê gente iníqua fazendo coisa errada e parece que vai enriquecendo cada vez mais e tudo vai dando certo, e de repente o camarada começa a ter muita coisa, e a gente fica assustado com isso. E pensa, mas olha, e quem tenta fazer as coisas do jeito, pagar todos os impostos, cumprir todos os seus deveres, viver uma vida correta, parece que a coisa não funciona. Não funciona. Aí o salmista entra em um ponto extremamente nevrálgico da vida da gente.
É exatamente essa situação em que nos incomoda muito ver alguém que tenta, porque justo, o termo justo aí diz respeito a alguém que está buscando a justiça e confia no Senhor para isso. Não alguém que consiga ser plenamente justo, porque a própria palavra de Deus diz que tal pessoa não existe, somente Jesus. Mas as pessoas que tentam fazer as coisas com justiça, nem todas, algumas sim, mas nem todas prosperam. E na maioria, as pessoas têm muitas dificuldades. Mas ele vai dizer uma coisa, pense bem, pense no seguinte, a questão não é apenas o que acontece aqui, mas é o que diz respeito a toda a nossa existência e aquilo que vem pela frente. Os iníquos, eles podem prosperar e eles podem até juntar muito ouro e muita prata, mas isso não tem nada a ver com o futuro. Quando você vai no Novo Testamento, especialmente no Evangelho de Mateus, você vai observar que todo esse ouro e toda essa prata só servem para serem comidos e destruídos pela ferrugem, ou para um ladrão vir e roubar. Mas o povo de Deus e aquele que ama a justiça e busca viver com justiça e se esconde atrás da justiça de Cristo, essas pessoas acumulam tesouros aonde? No céu. Então nós estamos falando aqui de vida eterna, não estamos falando de tempo, nós estamos falando de coisas que não passarão, nós estamos falando de coisas que dizem respeito à eternidade. E então, você vai observar nesse texto aqui, que as pessoas que temem a Deus, elas podem até passar necessidade. Tem um texto aqui que às vezes é muito mal interpretado, se você observar o versículo 25, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Tem gente que usa esse texto para dizer o seguinte, crente tem que ser rico. Ou se não for rico, mas pelo menos tem que ter as coisas sempre em abundância. Leia direito o texto e você vai ver. Esse texto não está falando isso. Esse texto está dizendo o seguinte, que nunca viu um justo desamparado. Essa é uma negativa, nunca viu. E o que você vê sempre? O justo sendo amparado. Por que ele é amparado? Porque ele passa dificuldade. Tá. Esse texto aqui não é um atestado de que gente crente nunca passa dificuldade. É exatamente o contrário disso. Está dizendo que provavelmente se você teme a Deus e você vai tentar viver como Deus nos ensina a viver, você vai ter muitas dificuldades na vida. Mas a garantia desse texto, e lembra que esse texto não é um texto de lei, tá? Isso é um texto de observação. Davi está falando aquilo que ele observou. Ele está dizendo, ao longo de toda a minha vida, eu nunca vi alguém que teme a Deus ficar desamparado. Deus vai sempre amparar alguém, Deus vai levantar alguém para socorrer. E aí, a segunda parte do texto fala sobre a descendência. E vejam só, olha lá. Nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe o que significa? Significa que as provas de Deus sobre a vida dos justos, elas não são eternas. Deus prova, mas a prova e a dificuldade, ela não vai permanecer para sempre. Uma hora, essa dificuldade vai passar. Ou seja, eu posso crer que a minha descendência vai ter crises também, mas ela não vai mendigar o pão. Porque o mesmo Deus que me ampara vai ampará-la. E o mesmo Deus que me testa hoje vai terminar esse teste e vai me dar um pouquinho de tranquilidade. Depois ele vai repetir esses testes na vida do meu filho, mas vai dar tranquilidade para ele. Mas Deus não vai deixá-lo mendigando o pão como se ele não tivesse ninguém para socorrê-lo. É isso que esse texto está dizendo. Por quê? Porque esse texto está nos ensinando o seguinte. Toda riqueza iníqua, ela vai desembocar em pobreza, em empobrecimento. Porque ela é temporária. Mas todo o sofrimento e a provação do justo vai desembocar em quê? Vai desembocar em redenção na eternidade, porque este é aquele que busca a justiça do Redentor. É quem busca agradar a Deus, é quem se agrada com Deus, e o resultado dessa vida difícil é uma vida gloriosa nos céus. E então a última parte do texto, que é de 32 a 40, você vai encontrar o quê? O Senhor julgando o perverso. O texto termina dizendo o seguinte, estes perversos que tendem a gerar irritação em nós, descontentamento, às vezes até inveja, eles vão ser julgados por Deus. Eles não vão escapar do juízo divino. O juízo divino virá sobre eles. Eles terão que enfrentar esse juízo. E o texto diz várias vezes que eles serão aniquilados, ou que eles serão destruídos, ou que os males deles serão desfeitos, ou seja, toda a maldade não só tem um dia para começar, mas também tem um dia para terminar. E quem se encarrega de pôr fim nisso é Deus.
Deus se encarrega de pôr fim. Agora, no que tange ao povo de Deus, vejam aí o que nós devemos fazer. Na última parte do texto, há um resumo daquilo que nós vimos lá no início. Versículo 37. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade, posteridade. Antes ainda, vejam, versículo 29. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. Essa é a conclusão para a gente. O que você que ama a justiça, que depende da cruz de Cristo, que confia em Jesus, que confia no Senhor, o que você faz com a sua vida então? Que é a conclusão de Davi para nós. Você, primeiro, confia na promessa do Senhor. Inclusive essa promessa deste salmo é repetida exatamente no texto das bem-aventuranças que nós lemos no início deste culto. Mateus 5, de 1 a 11, é o resumo do Salmo 37. É isso que Jesus está dizendo lá em Mateus 5. E aí então, o que Davi disse para os seus filhos e disse para nós? Não fique irritado com o mal que prospera. O justo herdará a terra. Eles podem dominar isso daqui durante muito tempo. Mas quando o Senhor fizer novo céu e nova terra, quem vai reinar aqui para sempre? São aqueles que amaram a justiça e buscaram justiça em Deus. Não apenas isso. O que nós devemos fazer agora no tempo? A boca do justo profere sabedoria. As nossas palavras devem ser cheias de sabedoria. O Senhor disse, através de Tiago lá, aquele que quer sabedoria, peça a Deus que a todos dá de graça. Você precisa de sabedoria? Peça a Deus, porque a boca do justo é uma boca que profere sabedoria. E a sua língua fala o que é justo. Presta atenção. A gente não tem que tentar ganhar a amizade e a confiança das pessoas falando meias verdades e meias justiças para agradar os outros. A gente é sempre tentado por isso, porque num mundo onde a iniquidade prospera, a sua tentação é não dizer a verdade com todas as vezes. Diz a verdade mais ou menos. A gente não combate a mentira do jeito que tinha que combater. Eu ouvi uma frase esses dias que eu gostei muito. A frase é: quando você trata a verdade com complacência, com fraqueza, sem ser intrépido com a verdade, sabe o que acontece? Você presta um serviço à mentira. Quando a gente defende a verdade assim, um termo nosso, meia boca, você está prestando um serviço à mentira. Por que o nosso país está afundado em mentiras ideológicas? Porque nós cristãos passamos muito mais tempo preocupados em angariar, em granjear aí mais meia dúzia de membros para a igreja do que falar a verdade. Ah, pastor, mas se for falar a verdade lá vai espantar o povo da igreja. Se começar a falar sobre pecado na igreja, o povo vai embora. E aí a gente fica amainando, a gente fica colocando água no leite ou água no feijão para tornar o evangelho mais palatável. E o que a gente faz com isso é prestar um serviço à mentira. Por isso que nós somos quase 30% da população do Brasil, e infelizmente o Brasil está afundado na lama como está. Porque são evangélicos que não têm a boca cheia da verdade e da justiça. A gente tem a boca cheia de palavrinha para agradar os outros. O evangelho não é isso não, irmãos. O evangelho é como os evangelistas ensinaram: arrepende-te, crê no Senhor Jesus, senão você vai para o inferno. Simples assim. Quer vir para a igreja? Não venha para cá porque a gente é simpático. A começar pelo pastor, não sou simpático. Venha para cá pela verdade. Porque só há um motivo para você vir para a igreja. É para adorar a Deus e para conhecer a verdade. Se você está vindo para a igreja pela simpatia do pastor, dos presbíteros, do conselho, dos diáconos, você está perdido. Porque para começar a maioria não é simpática. É só olhar para trás, vocês vão ver os rostos aí. A maioria não é simpática. Mas meu irmão, minha irmã, você está aqui por quê? Você não está por causa de Cristo? As outras pessoas que estão no mundo perdido, seus parentes, seus amigos, eles também precisam de Jesus Cristo. E a gente tem que parar de brincar com a verdade. Porque aqueles que proferem a mentira, eles fazem com vivacidade. E eles convencem as pessoas de que a mentira é verdade.
E a gente fica com um discurso água com açúcar e não convence ninguém. E os nossos irmãos, seus filhos, os nossos filhos, esposo, esposa, seus funcionários estão indo para o inferno. Porque a gente não tem coragem de falar o que precisava ser dito. O salmista Davi diz, esse tempo todo que a gente gasta se irritando com o mal, ou às vezes invejando o mal, a gente deveria gastar se esforçando para fazer o quê? A boca do justo profere sabedoria, a sua língua fala o que é justo. Veja o versículo 31. No coração tem ele a lei do Senhor, e os seus passos não vacilarão. O coração está cheio da lei de Deus, não da lei dos homens. Essa é a palavra para o nosso coração. Agora, no que tange aos ímpios, não tenha dúvida, Deus os julgará. E eles serão condenados, e eles serão aniquilados. E o povo do Senhor herdará a terra, e reinará pelos séculos dos séculos com Cristo Jesus sobre essa terra. Essa é a nossa esperança. O mal tem te afligido? Tira os olhos do mal, meu querido. Coloca os olhos no Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor. Ele vai te ouvir e Ele vai te dirigir. Nós precisamos disso, irmãos. A igreja do Senhor Jesus precisa disso. Nosso foco está errado. Nosso foco está errado. Nosso foco tem que ser anunciar a verdade, anunciar o Evangelho. Nosso foco não é ficar aqui se defendendo dos inimigos. Nosso foco é atacar esse mundo com o Evangelho. Não é com crítica, não é com briga. É atacar o mundo com a verdade do Evangelho. Porque o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios que esse Evangelho é poder de Deus para transformar o coração dos homens. Irmãos, ainda está em tempo da gente mudar o foco, mudar dentro da casa da gente com os nossos filhos, com o esposo, com a esposa, com os amigos, com o trabalho. Está na hora da gente mudar o foco. Mas para a gente mudar o foco, a gente tem que estar com o coração tranquilizado em Deus. Então, no que tange ao seu coração e a maldade que prospera no mundo, confia no Senhor. Nosso Deus é confiável. Entrega teu caminho a Ele. E no que tange a esses que estão no mundo, lembra, Deus vai julgá-los e eles serão castigados. Mas até que esse dia chegue, a minha missão e a sua missão é tentar resgatar pessoas que estão indo para o inferno porque estão iludidas com a mentira. E nós temos a verdade. E nós temos o dever de anunciar essa verdade a essas pessoas.